Agora você ouve o Novo Show com André Rodini. Muito bem, estamos agora de volta com o nosso programa aqui, o Novo Show com o André Rodini. Hoje tenho um convidado especial, o Dr. Roberto Eck. Ele que é um brilhante advogado, inclusive nas áreas políticas, já atuou bastante aqui em Ribeirão Preto e região todo o estado, na área política, advogando para políticos, para partidos políticos. Nós estamos vivendo uma nova era de política em Ribeirão Preto. Nós estamos indo agora para o fim do segundo mandato do prefeito, que, por não poder ser reeleito, conforme manda a lei, vai passar o bastão para alguém. Mas nesse cenário ainda está tudo muito nebuloso, longe do ideal. E quem sabe a gente pode esclarecer algumas coisas aqui para vocês. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, meu caro André. É um prazer novamente estar aqui com você. O prazer é todo meu. Doutor, vou fazer-lhe uma pergunta. O senhor tem acompanhado a legislação eleitoral recente? Temos procurado acompanhar. Se bem que nós temos uma certeza hoje no Brasil, pelo menos na minha área, na área do direito, né? Há uma insegurança jurídica. Porque tudo, as coisas na área jurídica, elas não acontecem isoladamente. Quando você vê um tribunal superior, ou supremo, ou mesmo o Tribunal Superior, Tribunal de Justiça, e o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, inovando, você deve ficar preocupado, porque isso está gerando insegurança. Sim. De um jeito ou de outro. É claro que a legislação está aí, nós temos uma legislação boa. Mas quem interpreta a legislação? É o judiciário. E como é que está essa turma? Pois é. Então, você tem que transformar isso para um plano maior. O plano eleitoral é importantíssimo, é grande, mas quando acontecem as inseguranças, por exemplo, no Supremo, elas refletem no eleitoral. Elas refletem. Então, esse é o grande problema. Nós precisávamos ter, como já tivemos no país, aquela certeza de que o que está escrito na lei será interpretado de conformidade com a letra. Isto é um fato de relevância fundamental. Você quer um exemplo disso? Vamos voltar lá atrás ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A sessão que decretou o impeachment, que decidiu pelo impeachment, foi presidida, como a lei determinava, pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, que era o ministro Lewandowski. Na decisão pelo impeachment, há resultados, não só o impeachment, há o impedimento político daquele que foi penalizado pelo impeachment de ter os seus direitos assegurados para novas eleições. O senhor Lewandowski, contrariando a Constituição, não definiu isso na hora da votação e na hora da proclamação do resultado. Ele impôs a possibilidade da ex-presidente, embora tendo recebido o impeachment, continuasse na vida pública. Tanto é assim que ela foi candidata ao Senado por Minas Gerais, não foi eleita, mas foi candidata. Os seus direitos foram preservados. Isto é uma insegurança jurídica. E essa insegurança continua para muitos lados. O que a gente tem visto, por exemplo, uma das posições mais esdrúxulas que nós vimos o Tribunal Superior Eleitoral fazer foi com o caso do deputado lá do Paraná, o que foi mais bem votado, o Deltan Delagnol, que ele foi julgado por um crime que ele não cometeu, foi condenado e em menos de 2 minutos teve sua sentença de cassação decretada por 7 juízes em menos de 2 minutos, né? Então, isso é uma coisa assim, que assusta, porque você vê criminosos políticos, né? Aqueles que superfaturaram equipamentos na época de Covid, aqueles que foram condenados e presos, né? Em outra hora,
agora assumindo cargos importantíssimos, inclusive na Petrobras, né? Você tem a nomeação do conselho da Petrobras por pessoas que já foram condenadas justamente por crimes de corrupção contra a Petrobras, voltando à cena do crime, como diria o Geraldo Alckmin, né? Que está no governo, né? Vice-presidente, né? Então. O que ele falava do atual presidente é algo estarrecedor, lembra? E hoje ele endossa, né? Não, ele está junto. Né? Então, Agora... é terrível isso aí. E o próprio ex-presidente, né? Se nós considerarmos a lei de ficha limpa, Sim. ele não poderia jamais ser candidato, né? E se eu, que sou apenas um vereador, cometo um crime, primeiro que meu partido não me permitiria participar, porque o Partido Novo é realmente muito rígido com a ficha limpa do candidato. Mas a Justiça Eleitoral não me... Porque se eu não oferecer as certidões negativas de crime limpas, eu não posso. O registro é indeferido. Porém, o cara saiu da cadeia e foi eleito presidente. Então, essa grande preocupação das pessoas, de um modo geral, as pessoas voltadas para a seriedade, pelo desejo de que o país tenha um organograma jurídico respeitado, que é justamente isso. Vale a cabeça do momento. Cada cabeça uma sentença, não é? Vale aquilo que determinado ministro entende como crime. E não está escrito em lugar nenhum que aquilo é crime. Por exemplo, delito de opinião. Isso não existe. Nos países democráticos, e o Brasil era um país democrático desde quando se estabeleceram essas regras, direito de opinião, meu amigo. Não é delito. Não é delito. Que se responsabilize pelo que fala. Claro, né? É claro. Se você se sentir ofendido com algo que alguém tenha dito, você tem um instrumental jurídico à sua disposição para processar se alguém por crime contra a honra, né? De calúnia. Quando você tira o cara do ar, como foi o caso de alguns youtubers, podcasters, jornalistas de qualidade perderam os seus lugares, principalmente nas grandes capitais, né? Por conta do quê? De uma censura, que é crime. Censura é crime. Censurar é crime. Então, aí você vê, aí trazendo aqui para nosso ordenamento jurídico local, né? Aqui na Câmara de Vereadores, nós já tivemos 3 vereadores nessa legislatura sendo acusados de desvios, né? Seja desvio de conduta, de dinheiro público, de uso de automóvel, essa coisa toda. E aí nós temos o quê? Nós temos, de um lado, o Código de Processo Civil, artigo 241, que dá um ordenamento jurídico aí de como conduzir, e, de outro lado, nós temos o regimento interno da Câmara. São incompatíveis. E, uma vez recorrido na Justiça, o direito de defesa tem que ser respeitado o prazo da Justiça e não é respeitado, não é cessado o prazo do nosso regimento. E aí as pessoas simplesmente saem impunes. Então, esse tipo de coisa é que não poderia existir. O cidadão tem que ter a garantia de que o seu direito será preservado. E também deve ter a certeza de que ele será punido caso infrinja a lei. Eu costumo conhecer uma história, falar de uma história de um jovem que foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, aqueles intercâmbios periódicos, e ele foi morar numa residência semelhante à que ele tinha aqui em Ribeirão Preto, não é? Porque o convênio, aliás, esses intercâmbios, eles procuram dar ao intercambiário e tal. E logo no segundo dia que ele já estava matriculado numa escola americana e ao lado da casa onde ele estava havia um garoto mais ou menos da idade dele que ia para aquela escola. Ele já foi integrado. Quando ele entrou no carro, numa picape do pai do vizinho para levá-los, o vizinho e ele à escola, ele olhou no para-brisa traseiro e verificou que tinha 2 rifles colocados. O menino ficou assustado. Aí perguntou para o cidadão de quem eram. Ele falou, são meus. Mas por quê? Ele falou, não, porque eu sou caçador.
Às vezes eu vou a algum lugar, eu tenho alguma caça, eu uso. Um é para isso. E o outro é para minha defesa pessoal. Aí o menino inteligente falou, mas e se o senhor praticar com um tiro desse, matar alguém? Ele falou, eu vou preso e cumpro pena. Olha a resposta. Ou seja, existe o ordenamento. Olha a resposta. É isso aí. Basta isso ou não? Pensem nisso. Sim, pensemos nisso. Agora, aqui em Ribeirão Preto, recentemente, nós aprovamos aí o horário, né, para poder praticar tiro ao alvo nos clubes de tiro aqui. Foi questão de bastante discussão jurídica, mas está aprovado e está tudo certo e nós não vamos ter problemas. Quem quiser treinar tiro em clube de tiro aqui em Ribeirão Preto pode, tem horário, o horário está estendido e todo mundo pode. Porém, nós estamos com restrição ao uso de armas, né? E não é só aqui em Ribeirão Preto, é no Brasil inteiro. Por um outro lado, nós temos um problema terrível, que é a expansão de uma praga exótica chamada javali. O javali é um animal que não tem predador no Brasil, predador natural, né? Como a própria capivara, que está aqui em Ribeirão Preto, está sem seu predador natural, que seria o jacaré, sucuri e tudo, estão se reproduzindo de uma forma absurda que a caça ajudaria a resolver esse problema. Os javalis hoje, eles atacam e matam onças pintadas, ou seja, o animal exótico destruindo a fauna natural do Brasil. Então, nós estamos tendo um desequilíbrio ambiental muito grande, né, que nós gostaríamos de ver sanado. A única forma de fazer isso é a liberação da caça, pelo menos, né, e a permissão para controle populacional desses animais exóticos, né? Pois é. Então, quando a pessoa tem na sua cabeça a certeza de segurança jurídica, tudo anda melhor. A incerteza leva a quê? Leva a você ser injustiçado pela cabeça de alguém que se acha dono da verdade, que cria o que bem entende e permanece impune. Tanto que a OCDE, né, que é a Organização dos Países Desenvolvidos, não vai aceitar o Brasil no clube porque o Brasil não tem uma regra clara sobre segurança jurídica. Então, esses próprios desmandos que o STF tem causado trazem essa falta de segurança jurídica para que as empresas do mundo todo venham investir aqui, porque hoje vale, amanhã não vale mais. E com essa expansão desse socialismo, que a gente hoje acha que nunca vai acontecer, mas a gente vai dando corda, daqui a pouco empresas estão sendo expropriadas, né? Nós já vimos isso acontecer. Isso pode voltar a acontecer. Nós achávamos que o ditador da Venezuela, o Nicolás Maduro, era um vítima do imperialismo. Ele promoveu agora na Venezuela um plebiscito para permitir a anexação do Vale do Orinoco, que é uma região da Guiana, inteiramente para a Venezuela. Ou seja, ele quer tirar metade do território da Guiana com uma invasão militar para roubar da Guiana, que é um país já estabelecido há muitos anos, todo esse território que é riquíssimo em petróleo. Então, quando a gente critica o imperialismo americano, e, do outro lado, a gente está fazendo vistas grossas para o imperialismo socialista da Venezuela, por exemplo. O que aconteceu com esses 7 milhões e 200 mil venezuelanos que imigraram por medo, por fome e por pobreza? Venezuela, que já foi o país mais rico da América Latina. Pertencia à OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo. Ela rivalizava com o Oriente Médio na produção de petróleo. E hoje não produz mais, porque não tem investimento externo. E a indústria de petróleo, ela é uma no mundo todo. São os mesmos players. Se eles não conseguem investir na Venezuela, ele investe no Golfo do México, mesma coisa, e tira o petróleo igual. Investe aqui no Brasil, no pré-sal,
compra ações da Petrobras. Então, aonde o mercado é livre, existe produção, existe riqueza. Existe progresso. E aonde o Progresso. mercado é fechado, ele é socialista, existe a miséria e a fome, que é o que nós estamos vendo. Vamos comer carne de cachorro, como até há pouco tempo atrás estavam comendo os habitantes da Venezuela, né? Então, matando os seus animais domésticos para ter uma proteína animal. Isso é terrível. Absurdo. Infelizmente, o populismo leva a isso, né? Oxalá aqui no Brasil esse populismo, seja de direita ou de esquerda, seja cessado imediatamente e que nós voltemos a ter candidatos e candidatas disponíveis com propostas para um Brasil. Mas não a proposta que se oferece antes da eleição e depois da eleição você imediatamente já esquece. O custo que foi para o Brasil agora esse arcabouço fiscal vai ser terrível isso aí para nós. Prepare-se para pagar muito imposto, pagar sua vida de imposto. Para o quê? Para honrar compromisso de viagem, de turismo. É terrível o que está acontecendo. Para manter e ampliar tudo o que existe de mal no funcionamento do país, especialmente junto ao pessoal que trabalha. Não, O funcionário público que trabalha está prejudicado. Totalmente prejudicado. Ele é caçado dentro da repartição para não trabalhar. Perfeitamente. Né? A gente já viu isso. Acontece nos tribunais, acontece no hospital das clínicas, acontece em todo lugar. Na escola, então, o professor simplesmente não pode mais ensinar. E se chamar a atenção de um aluno, acabou. Aí é o fim do mundo. Meu caro, nós estamos numa situação precária e muito preocupante. Mas há esperança. Sim, não podemos perder. Claro. Claro. Aqui em Ribeirão a gente tem que seguir sempre fazendo o que a gente acredita que é o melhor para... A cidade precisa que o cidadão que mora aqui seja bem tratado. Essa é a minha visão. Aqui preciso tratar bem o cidadão. Eu estou muito focado agora na política para a terceira idade, né? O que eu vi acontecer no Brasil e inclusive em Ribeirão Preto foi uma inversão da política da pirâmide etária, ou seja, nós temos mais cidadãos com mais de 60 anos aqui em Ribeirão Preto, inclusive, do que com menos de 14 anos. E outra coisa, aqui em Ribeirão Preto nós temos hoje 20 mil pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. Eu vou repetir o número. São 20 mil pessoas em situação de vulnerabilidade. E esperando imediata internação aqui em Ribeirão, para as ILPIs, né, são mais de 400. E não tem aonde colocar esse pessoal que chegou no fim da vida com pouca saúde, pouco recurso financeiro e abandonado pela família. Porque a família, por todas umas não podem por causa de questão financeira, e outras porque os filhos decidiram criar cachorro e deixar os pais na miséria. Depois, é óbvio, de ter feito um empréstimo consignado nos seus cartões. Então, nós voltamos agora a política do nosso gabinete toda para a política da terceira idade. Nós estamos correndo com procurar emenda, conseguir terrenos para construções de ILPIs, porque a última ILPI, viu, gente, é Instituição de Longa Permanência de Idoso, o antigo asilo. Como é que vão mudando os nomes, né, talvez até para esconder a dureza da vida? Então, as ILPIs, a última construída aqui em Ribeirão Preto, faz 33 anos, faz 3 décadas que nós não temos uma ILPI pública aqui em Ribeirão Preto. Existem as casas de internação para idosos, mas quem que consegue pagar hoje de 4 a 6 mil reais para internar o papai e a mamãe? São poucas as famílias, né? As que conseguem bem. E as que não conseguem? São esses números que eu passei para vocês, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar cada vez mais para que seja pelo menos um pouco mais digno o final dessa geração que trabalhou tanto para o Brasil estar onde está. Grande iniciativa essa. As pessoas, às vezes, se preocupam com aparências apenas, né? Quando o fundamental, esse tipo de coisa, é uma injustiça o tratamento dado ao idoso, que é carente e que precisa de tudo. Precisa de tudo. Principalmente precisa de carinho dos seus familiares. O acolhimento, né? Nós, conservadores, nós, de uma geração antiga,
nós temos duas formas de pensar a família. Primeiro, como um lugar de amor. Sim. E eu, como liberal também que sou na economia, entendo que é o lugar mais barato para acolher uma pessoa com idade que tenha condições óbvias de saúde, que possa ficar convivendo com os familiares. Porque convivendo com os familiares, o rateio do aluguel é para todo mundo, o custo da comida é mais barato. Ou seja, quando você passa... apoio, né? Quando você terceiriza isso, começa a ficar muito caro. Sim. Então, como não tem mais para quem terceirizar, sobra para o Estado esse ônus, né? E o Estado trabalha com o que tem. Pouco recurso na assistência social, muito recurso na infraestrutura, ou seja, existe uma inversão de valores ainda muito grande, né? Queremos crer que até o final do nosso mandato nós tenhamos já conseguido amenizar um tanto aí de vidas. O andamento na Câmara Municipal de Ribeirão Preto dessa matéria, como é que está? Olha, nós temos uma comissão especial de estudos acerca da terceira idade. Eu mesmo promovi uma audiência pública para tratar exclusivamente desse tema. Compareceram Conselho do Idoso, as ILPIs que estão atuantes em Ribeirão, chamei a Secretaria de Assistência Social, de Saúde, todos, para discutirmos em conjunto ações. Produzi um material muito importante, encaminhei para o prefeito, e tudo isso depende agora com a aprovação da LOA, né, que é a Lei de Orçamento Anual, para que no próximo ano nós tenhamos, então, mais recursos na assistência social. Conseguimos a contratação aí de 42 novas assistentes sociais, que são as pessoas especializadas que poderão diretamente tratar e ajudar no tema, né? E qual é a postura do atual prefeito a respeito dessa matéria? Olha, o atual prefeito, ele é mais empolgado com as questões estruturais da cidade, né? Não posso dizer que não esteja de olhar atento para assistência social, tanto que aumentou um pouco o recurso para assistência social, mas do jeito que está a coisa, Roberto, a gente tinha que estar com muito mais recurso na assistência social, principalmente com o terceiro setor, que são as OSCs, os CIPs, que estão fazendo um trabalho maravilhoso junto às pessoas em situação de risco de todo tipo, seja criança, adolescente, idoso. O terceiro setor realmente faz o que o Estado não faz. Então, o terceiro setor tem que ter remuneração a contento para fazer o trabalho todo. Então, por exemplo, hoje, o custo de um idoso está em torno de R$6.000. A assistência social repassa até R$3.500 para as OSCs, né? Para as OCIPs. E aí fica faltando essa lacuna de dinheiro, e aí todo mundo tem que correr, vender pizza, vender lasanha, fazer aquele corre que todo mundo faz. E quem está carregando a assistência social nas costas em Ribeirão Preto é o terceiro setor. Quero muito, estou lutando muito para reverter isso, para que o município assuma o seu ônus em relação à população que aqui mora hoje. O mesmo se dá com pessoas em situação de rua. Essas pessoas que estão morando na rua, né? Não pode mais falar morador de rua, agora mudou o nome. Vai mudando o nome para diminuir o problema. Mas nós temos aqui um programa de recâmbio. Recâmbio, o que é? A pessoa que está aqui em Ribeirão Preto, que por algum motivo do destino veio parar aqui, se perdeu aqui, ela quer voltar para casa, mas ela não tem recurso. E olha como é idiota a política pública, o recurso público. Uma pessoa dessa que é atendida na casa de passagem aqui em Ribeirão Preto custa para o município R$1.200 por mês. É o custo de uma pessoa em situação de rua para a casa de passagem. E aí essa pessoa, vou dar um exemplo, uma pessoa passou lá no nosso gabinete e queria voltar para a casa dela em Presidente Prudente. O custo da passagem era R$280. R$280, Ribeirão Preto mandava essa pessoa de volta para sua família, que queria recebê-lo de volta. Conclusão, não tinha dinheiro na assistência social,
Nós conseguimos, depois de outras formas, viabilizar encaminhar essa pessoa, mas o município prefere gastar R$ 1.200 por mês mantendo a pessoa aqui do que R$ 280 para encaminhá-lo para casa, para onde ela deveria nunca ter saído. Então, a conclusão dessa ópera é que tem muita coisa errada aí, né? Não, tem muita coisa a ser feita de um modo racional. Olha, mas se o você que a gente não consegue atender uma situação tão Óbvia. simples, como esta que você relatou, muita coisa deve estar errada. Tem muita coisa para ser feita. E a gente está tentando organizar ao máximo aqui a nossa assistência social, a partir do nosso gabinete, para que a gente possa propor os melhores projetos, né? Às vezes nem é uma simples portaria, um encaminhamento do prefeito, um novo modo de ver as coisas que pode transformar a nossa cidade. Perfeito. Meu caro amigo, estamos indo para o fim do nosso programa. Foi uma honra recebê-lo aqui, viu? A honra é minha e o prazer de conversar sobre esses assuntos é nosso, né? É nosso. Nós temos preocupações com isso e gostaríamos que a maioria das pessoas pensassem sobre esses assuntos, né? Nós que ainda vamos viver longos anos, viveremos menos do que essas pessoas que estão hoje não querendo destampar o sol da peneira que estão usando, né? Existe aí uma situação que todos estão meio que fazendo vistas grossas, né? Mas precisa ser conversado com franqueza, olhando olho no olho, né? Sem modismo, sem ideologia do momento, com raciocínio, com racionalidade, a gente conseguir dirimir mais e mais esses problemas. Que assim seja, né? São assim os nossos votos, né? Muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Estaremos aí. Fique com a gente, acompanhe a gente na nossa rede social. Você que ainda não me acompanha pelo Instagram, é @André Rodini. Lá você encontra tudo, Instagram, YouTube, Facebook, tudo André Rodini. Beleza? Forte abraço e até a próxima.